Olá, vamos falar sobre comunicação? Um tema super importante hoje em dia, nesse momento de crise. Tem muita gente subestimando o poder da comunicação e eu acho super importante falar sobre isso aqui agora. Eu vou aproveitar a dúvida enviada por uma seguidora, a Margarete. Ela é de uma empresa de equipamentos movidos à energia solar, para falar um pouco mais sobre isso. A Margarete mandou a seguinte pergunta: como fazer um bom anúncio? Imagino que seja uma pergunta bem comum, uma pergunta que ocorra a muitos de vocês, como fazer um bom anúncio. Mas eu vou voltar um pouquinho na questão do anúncio e falar sobre comunicação como um todo. Afinal, tudo comunica, não só um anúncio. E tem algumas perguntas que antecedem essa resposta do que é um bom anúncio. E são aquelas perguntas que, poxa, eu vou ter que insistir com vocês. Que o pensar o marketing traz essas perguntas e te leva a buscar essas respostas. E elas antecedem realmente as ações de comunicação, e em especial o anúncio. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como a gente sabe, ou enfim, como eu insisto em dizer, tudo comunica, tudo na sua empresa comunica. A forma como você atende o seu cliente, a forma como você atende o telefone, a apresentação do seu site, do seu perfil nas redes sociais, qualquer interação que você faça está passando uma mensagem para o seu cliente ou para aquele que você quer que seja o seu cliente. Por isso que, de novo, insisto, em você se conhecer o seu posicionamento, conhecer o seu diferencial, o que você vende, que solução você oferece, quais são os anseios do seu cliente, e uma série de perguntas que vão formar essa personalidade da sua empresa, da sua marca, do seu negócio ou da sua agenda do profissional liberal. Tudo está girando em torno de que percepção você está causando em relação ao seu cliente e aquele que você quer que seja o seu cliente. Mas a gente vai falar de novo sobre essa busca, sobre esse posicionamento e outros aspectos que você tem que pensar em outro momento. Agora vamos focar na comunicação. Então vou aproveitar a dúvida da Margarete e vamos falar sobre o que é o bom anúncio. O bom anúncio, ele responde algumas perguntas e você deve responder essas perguntas para poder pensar se esse anúncio é bom ou não. Claro, o bom anúncio é aquele que vai trazer resultado. E aqui a gente está falando de um anúncio, de um esforço de comunicação voltado a uma venda. Não é um institucional, eu não estou falando aqui daquele que vai reforçar a importância da sua marca, embora as duas coisas andem juntas, né? Mas em algum momento você vai reforçar o aspecto da marca, o aspecto institucional, e tem horas que você quer se comunicar, fazer uma oferta, fazer uma venda, e acho que é disso que a Margarete está falando. Então, eu vou propor aqui algumas questões para vocês pensarem e responderem quando vocês pensarem numa ação de comunicação e respondendo aqui quando vocês estiverem pensando em um anúncio. A primeira pergunta é: o que você vende? Não é uma resposta óbvia. Não é aquele produto que está na sua prateleira, não é aquele serviço que você oferece. Você está vendendo, normalmente você vende uma solução. Você não está vendendo o equipamento energia solar. Você está vendendo aquele benefício que ter este equipamento entrega para o seu cliente. É por isso que os clientes buscam e compram, não é pelo equipamento em si. Então, a primeira reflexão é: o que é que você vende? Se é um tratamento estético, não é o tratamento em si, evidentemente. É o benefício que o seu cliente, seu paciente vai ter após o tratamento. Então, volta nessa pergunta sempre que você precisar fazer alguma coisa, tem esse roteiro, e essa é uma pergunta muito importante. Olha sempre para fora, olha sempre para o cliente. Não perca de vista que o seu sucesso estará sempre em entender e atender o seu cliente e olhar para a necessidade dele. E é para isso que você oferece o seu produto, o seu serviço, para atender a necessidade de alguém e com isso obter sucesso, certo? A segunda pergunta é: como você vende? Como você está tratando esse produto, esse serviço e de que forma você está atingindo o seu cliente? Você tem um ponto de venda físico? Você está no meio
você está online, você está nos dois. Então, você saber como você vende, ter isso com consciência, porque são todas perguntas que você pode responder intuitivamente, quase respostas óbvias, mas não são bem assim. Essa reflexão ela é importante. E aí a gente começa a falar de para quem você vai se comunicar. Quem é o seu público? Quem é o seu público ideal? Pensa naquele comprador, naquela pessoa para quem você acha você tem o potencial de vender. Conhecer o seu público, evidentemente, é o primeiro passo. Mas, poxa, como é que eu vou conhecer esse público, além, é claro, daqueles para quem você já vendeu e talvez tenha um relacionamento mais intenso, mas talvez não. Então, pensa nesse público que você quer atingir com a sua ação de comunicação, com o seu anúncio. Pensou? Pensou nessa pessoa assim que você imagina? Aí eu pergunto para você, por que é que ele compraria o seu produto? Por que ele compra o seu produto? Qual é o benefício, voltando, né, para a sua oferta? O que ele está buscando com o seu produto? E tem uma outra pergunta bem interessante para você fazer, refletindo, fazendo essa reflexão sobre o seu negócio. Quem não compra, por que não compra? Pode ser o preço, pode ser porque não valoriza o benefício que você está entregando, às vezes não valoriza porque não conhece, então já é uma outra resposta que você tem que dar para este público. Porque não conhece o seu serviço ou porque não conhece a sua marca. Então tem 3, 4, 5 perguntas talvez que você deva responder para entender quem é o seu público, por que é que ele compra o seu produto ou seu serviço e por que é que este cliente que você está imaginando não compra o seu produto ou o seu serviço. Qual era o gatilho que está faltando para ele vir a comprar? Muito bem. E aí vem uma outra pergunta. Onde está o seu público? Onde está o seu público? Quando você pensa neste perfil, por que ele compra, por que ele não compra, aquelas pessoas que chegaram até você, conheceram, mas não compraram, você começa a pensar nessa pessoa, assim, nesse desenho dessa pessoa. E onde está esse público? Com o perfil dele, que você já desenhou até agora, você consegue imaginar onde ele está, se você tem uma questão geográfica na cidade, na sua cidade, em que bairros, pelo seu conhecimento da região onde você está instalado, você consegue ter uma ideia. Se é uma venda online, você sabe que não tem limites geográficos, mas onde ele está? Por que a pergunta onde ele está? Porque você vai precisar saber como atingi-lo. Qual é o meio para atingi-lo? De acordo com este perfil e com aquele comportamento que você pode imaginar desse cliente, ou perguntar para o seu cliente, dialogar com o seu cliente, que é outra história que a gente vai falar depois, em outro momento, você vai saber como atingi-lo, ou como chegar nele e falar o que você vende, que benefício você entrega, por que ele deveria comprar e por que comprar de você. Então, para resumir, para fazer um bom anúncio, para você se comunicar adequadamente, você precisa saber, além do que você oferece, do seu produto, do seu serviço, que benefício você está entregando, o que você vende afinal. Vou dar um exemplo aqui. Para essa empresa de equipamento de energia solar, ela está entregando um benefício, ela está entregando um banho com água mais quente e sem gasto de energia elétrica, e tem aquele prazer e tem a conta de energia mais barata. Então são os benefícios que você está entregando. Para ir para outro segmento, alimentação. O que você está entregando? Você não vende um doce, você vende o sabor, você vende aquele momento de autoindulgência, você vende a memória afetiva que um bolo caseiro traz. Então você vende os benefícios que o seu produto, o seu serviço representa. No caso de tratamentos estéticos, você vende o bem-estar, você vende a autoestima. Então pensa no que você entrega como benefício para o seu cliente. Pensa quem é o seu cliente, o que o faria comprar, o que o faria voltar se é uma compra recorrente.
Onde ele está? Onde ele está? Como você vai se comunicar com ele? Como você vai atingi-lo de acordo com o comportamento de venda? E assim você pode modular a sua mensagem. Você pode pensar no seu anúncio de forma que ele responda todas essas questões. Se fosse para simplificar, então a gente poderia dizer, o que é um bom anúncio? Como fazer um bom anúncio, né? O que é um bom anúncio? Poxa, a resposta óbvia seria: um bom anúncio é aquele que comunica o que você tem para oferecer, o benefício, para o seu público e atingi-lo aonde ele está, com os argumentos de venda que vai fazê-lo comprar. Claro, dito assim parece muito simples. Não é tão complicado, mas exige essas reflexões, essas respostas que você tem que fazer, você tem que se perguntar e você tem que respondê-las e entender que história você quer contar, o que é que você está vendendo. Então, eu vou deixar aqui uma dica prática, que é você fazer esse exercício de responder as suas perguntas. O que você vende, que benefício você entrega, por que o seu cliente compraria, por que o cliente que não compra, não compra. Responde isso, faça esse exercício, ele vai ser muito útil para muita coisa. Você vai ver que você vai olhar para o seu negócio de uma forma diferente, tá bom? E não deixe de se comunicar, não perca esse espaço, não perca o espaço conquistado na cabeça do seu cliente.